Olá, caros seres minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens. Prefiro os neandertais, mas que pode ser. Os alienígenas e os entes energéticos. Todo o universo. Eu vou continuar conversando sobre como agem os países. A versão 1 foi o primeiro capítulo, como se fosse o primeiro capítulo. Aqui é agora a versão, o capítulo 2. Eu ia continuar a história, mas não sei por que o meu vídeo parou de gravar, então por isso que eu vou fazer, continuar aquele ponto em diante. Então, continuando aquela história, já aproveite e bote o seu gostei ou não gostei, bote as suas críticas e comentários, compartilhe isso com todos que você quiser e que não quiser também. Associe-se ao meu canal, inscreva-se no meu canal. Nem sei como é que faz isso, mas tudo bem, deve ter um jeito aí. E assim por diante. Então isso vale também para esse vídeo aqui. Então, continuando a historinha, vamos... teve várias coisas, mas vamos para 1977. Eu estava em Washington, completando a minha pesquisa de doutorado. Então, estava lá no US Department of Transportation, do governo Jimmy Carter. Eu já tinha pego antes o governo do Gerald Ford, inclusive engraçado, né? Na comemoração do bicentenário da independência dos Estados Unidos, 1976, foi interessante. Teve uma cerimônia na Casa Branca, um coquetel, né? Aí, quem que era o visitante famoso lá? Era o imperador Hirohito, do Japão. Aquele mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, era a primeira vez que ele esteve nos Estados Unidos, esteve na Casa Branca, e também foi a última, né? Porque depois disso ele morreu. Então, em 76, comemorando 200 anos de independência dos Estados Unidos. E, engraçado, né? Eu acabei indo para essa cerimônia como representante do governo americano. Foi apresentado ao imperador Hirohito como representante do governo americano. Por que isso? Porque a maioria dos funcionários do governo ainda se lembravam lá da Segunda Guerra Mundial, Hirohito, imperador do Japão. Então eles tinham, muitos eram ex-militares, então eles tinham ressalvas em
em ser apresentado e conhecer, e ir para uma festa com o imperador Hirohito na Casa Branca. Então ninguém queria ir. Eu falei, eu vou, pô, não tem problema, não tenho nada contra ele. Ai, ai. Não me fez nenhum mal. Eu até gostava dos meus amigos japoneses quando eu tô lá no Brasil, né? Até aprendi um pouco de japonês brincando de criança com meus coleguinhas japoneses lá em São Paulo. Bem, então essa foi apresentado o imperador Hirohito, tal. Naquele dia, 4 de julho, foi o maior foguetório de fogos de artifício que eu assisti na vida minha. 35 minutos de fogos de artifício. Eu deitado ali no gramado, na frente do Washington Monument, que é aquele obelisco, né? Então, olhando para cima, 35 minutos de fogos de artifício. Nunca vi tantos fogos de artifício como naquele dia. Foi uma comemoração muito grande. Agora, terrível, o 7 de setembro de 2022, que seria os 200 anos da independência do Brasil, foi estragado. Por quem? Por quem? Por quem? Por um tal de um camarada que foi recentemente penalizado com a Magnitsky Global Act. Então, não deviam ter tido uma festança no bicentenário da independência do Brasil, né? E não houve. Por quê? Porque um tal de presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, disse que não pode fazer propaganda, comemorar a independência do bicentenário da independência do Brasil, propaganda eleitoral. Ou seja, não comemoramos no nosso bicentenário da independência. Por isso que eu não gosto dele. Eu queria tanto um show, uma comemoração enorme para o bicentenário. Inclusive, tinha feito um planejamento estratégico desde 2004 para o Brasil, para que a gente se tornasse um país desenvolvido até 2022. Estragou tudo. Em vez de ser um país desenvolvido, nós estamos ficando cada vez menos desenvolvidos. Ai, ai. Então, eu estava lá no departamento de transporte e eu participei de vários estudos, certo? Por exemplo, um projeto de desregulamentação do transporte aéreo. Não só analisar os prós e contras, mas também simular tudo que iria acontecer. Simulação matemática. Então, eu sabia, desde 1975, que a Pana ia à falência em 83,
quais eram os mergers que ia ter, tudo aconteceu exatamente como simulado. Tá certo? Então, as análises, as decisões do governo americano, elas são muito bem embasadas, são estudos mais aprofundados, simulações. Então, quando se decide implementar desde a regulamentação do setor aéreo, se sabe quais vai ser os prós e os contras, quais as vantagens e desvantagens, o que vai acontecer e o que, como mitigar, né? Inclusive cada situação. Inclusive, tentamos ajudar vários, orientamos quais deviam ser os meios que deviam acontecer, e a Panam, inclusive, em 75, nós tentamos orientar, olha, você tem que chegar e reduzir os seus custos e assim por diante, senão você vai à falência. Mas uma empresa muito antiga assim, não deu certo, foi à falência. Mas tudo isso foi levado em consideração e ainda os benefícios de desregulamentar o transporte aéreo foram muito maiores do que ele estava, como era antes, regulamentado. Certo? Os custos de viagem menores, assim por diante. Assim por diante. Naquele momento também, eu vi que também, de vez em quando, mesmo os governos organizados, como é o americano, de vez em quando fazem coisas erradas. Por exemplo, tinha um projeto SST, Supersonic Travel. O que era esse projeto? Era o seguinte, como a Inglaterra e a França se juntaram para fazer o projeto Concorde, de voo supersônico, então na hora que estava ficando pronto o Concorde para viajar, tal, aí os Estados Unidos falaram, como os outros vão ter o voo supersônico que nós não? Então eles correram, deram lá 2 bilhões de dólares para a Boeing para fazer um projeto de avião supersônico. Só que com tudo que é apressado é mal feito, né? Eles enterraram 2 bilhões de dólares e depois pararam o projeto. Porque aquilo que os ingleses, os franceses estavam desenvolvendo há décadas, a Boeing não ia desenvolver em alguns meses. E, inclusive, as análises econômicas, todas erradas. A modelagem de demanda, toda errada. Fizeram pressupostos que a demanda ia ser tal, 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 e que os modelos iam ser tais, né? Tudo errado. Como é que eu sabia que estava tudo errado? Porque eu, na minha tese de doutorado, eu estava fazendo justamente uma das aplicações era analisar a viabilidade de voo supersônico. E a demanda por voo supersônico é pequenininha, pequenininha. Assim. Por quê? Porque ele é muito caro. Tá certo? Tá certo que você economizar metade do tempo de viagem é bom, mas pagar, por exemplo, 20% acima da primeira classe, não é qualquer um que consegue. Então, a demanda, no máximo que os voos supersônicos podem gerar, é de 1,5%. Então, é bem pequenininha. E ainda vai ser muito cara, só para a elite. Certo?
É que nem quando eu analisei o trem, trem-bala para a conexão Rio-São Paulo-Campinas. Isso quando eu já estava no J-POT, porque o ministro tinha se apaixonado pelo trem-bala japonês, ele queria também ter um trem-bala Rio-São Paulo-Campinas. Só seria viável se fosse subsidiado. Ou seja, se os pobres pagassem para os ricos andar de trem-bala. Ai, ai. De fato, o trem-bala só é viável mesmo entre Jundiaí e São Paulo. Poderia ser, no momento, viável entre São Paulo e São José dos Campos, talvez. Mas o restante não é economicamente viável ainda. Tá certo? Inclusive as decisões do meu amigo Tarcísio, que é apaixonado por trem, não sei porquê, são um pouco precipitadas, né? Trem é uma modalidade tão antiga, tão antiga. Tem coisas melhores para se fazer, tá certo? Eu já teria abandonado trem, navio, rodovias, tudo quanto é esses transportes antigos, e inclusive o transporte aéreo teria abandonado também, e iria usar só transporte via dirigível, certo? Inclusive assistem meus vídeos sobre dirigível, que eu explico por que vale a pena dirigível e abandonar todas as outras modalidades. Porque ela é mais econômica, suficientemente rápida e confortável, sem ruído, não precisa de infraestrutura, não precisa de nada. E não precisa nem gastar combustível. Pode pegar a energia do sol, pegar a água de qualquer rio, qualquer lago, transformar em hidrogênio, usar ele tanto para flutuação como para locomoção e pronto. Bem, mas então voltando ao Departamento de Transporte. Então, lá no Departamento de Transporte. Então, as coisas são muito bem feitas, né? É tudo bem analisado. Nem todos analisam tão bem assim, mas geralmente se analisa tudo muito bem. Por exemplo, logo depois do Departamento de Transporte, eu fui ser professor de mestrado em Systems Management para a Universal da Califórnia. Mas era um programa, em vez de os alunos irem para o campus, que fica em Los Angeles, a universidade mandava o professor para as bases militares, certo? Então, de 2 em 2 meses, se mudava de base, né? Então, se mudava de disciplina. Então, as disciplinas em cada base eram de 2 meses. Por exemplo, eu comecei dando aula em Loring Air Force Base, que fica lá no norte do estado do Maine. Passei 2 meses lá, dando essa disciplina. Depois saí de lá, fui para
Cherry Point Naval Air Station, que fica em Carolina do Norte, e também fui para Camp Lejeune, que é de Marines. Depois disso eu fui para Fort Knox, que fica no Kentucky. Passava na frente do depósito de ouro todo dia. Depois eu fui para Tyndall Air Force Base, que fica em Panama City Beach, fica na Flórida. E também Fort Rucker, Alabama. Depois eu fui para Barksdale Air Force Base, que fica em Shreveport, Louisiana. E depois eu fui para Pease Air Force Base, que fica em New Hampshire. Agora, esses lugares, a maioria deles eram bases aéreas, estratégicas, ou seja, tinham bombardeiros atômicos, né? Desde Loring, que era a base mais próxima da Rússia, né? Estando em território americano ainda. Então, dessa interação, fiquei até especialista em defesa americana, né? Porque todos os meus alunos tinham que fazer um artigo, né? Alguns trabalhos para, para o curso que eu estava dando. E como eram cursos variados, né? Vários cursos de mestrado em Systems Management, eu acabei aprendendo um monte de segredos. Porque os alunos escreviam sobre o que eles estavam fazendo, né? Então, por exemplo, em final de 1977, eu já sabia que a União Soviética ia se desintegrar. Por quê? Porque os meus alunos da área estratégica, eles já sabiam disso, porque eram justamente estrategicamente Strategic Air Command, Strategic Air Command dos Estados Unidos, foi uma estratégia que os Estados Unidos começou a competir com a União Soviética em termos de armamentos, né? Cada vez colocar armamento mais sofisticado, que até chegou a um ponto que depois o Ronald Reagan chegou a inventar alguns armamentos que era mais do que ficção científica. Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. E a União Soviética não conseguia economicamente acompanhar esse desenvolvimento. Por isso que ela acabou indo à falência. Teve que mudar o sistema e se esfacelar toda. Naquele momento, os americanos tinham, por exemplo, um satélite só para fazer previsão meteorológica e também de safra na União Soviética. Quer dizer, quando você é rico, você pode até se dar o luxo de espionar os outros, até a produção agrícola, qual vai ser, para explorar as deficiências, as forças dos adversários. Não que os russos sejam os inimigos, certo? Eles não são inimigos, sempre foram
aliados dos Estados Unidos. Mas até que parece que é de propósito essa, essa diversidade para poder ambos os lados venderem armas para, para os proxies, né, lutarem, né? Por exemplo, em Angola, os Estados Unidos financiava os ABIN, e os russos e os cubanos lá o outro. Então, os russos nunca brigavam diretamente. Nunca brigaram. Tanto assim que eles eram até os russos venderam baratinho o Alasca para os americanos. Tá certo? Bem, então, o que acontece é que os países mais organizados, eles analisam, estudam e tal. Então, os Estados Unidos, ele quando toma uma decisão com relação a qualquer um, a tarifaços ou a, a punições ou a estímulos, ele já analisou os impactos possíveis em todas as circunstâncias e sabe o que fazer em cada situação. Tá certo? Não é qualquer um como os países desorganizados, que nem o Brasil, é sempre pego de surpresa. E não precisa, não precisa. Mas geralmente é pego de surpresa por quê? Porque mesmo que nós, tecnocratas, façamos o serviço direito, bem feito, a gente entrega, apresenta isso para os dirigentes brasileiros. Os dirigentes brasileiros são tão cognitivamente limitados que não entendem. Ai, ai, não entendem. É uma pena, é uma pena. É uma pena. Eu já fiz muitos trabalhos interessantíssimos, né? Alguns de planejamento estratégico do Banco do Brasil, de várias coisas. E, em vez de aplicarem como a gente sugere, eles vão lá e ainda pegam um itemzinho diferentezinho só para levar uma vantagemzinha medíocre, corrupta, certo? E, e nem sempre implementam tudo como se orientou. É uma pena, é uma pena. Então é frustrante. O país organizado tende a ser mais seguir um pouquinho melhor o que os tecnocratas, pelo menos ouvem, entendem o que os tecnocratas têm para falar. Nos países menos organizados, tem dirigentes muito burros, que não entendem o que se quer fazer. E não é só isso, não é só os dirigentes. Eu também fiz uma pesquisa uma vez para diretores de hospitais, que dava para ganhar prêmio Nobel de fisiologia, mas eles não conseguiam entender o que eu fiz, os modelos matemáticos que eu montei para eles. Então, é uma pena, é uma pena. Vou parar por aqui, porque senão fica uma história muito longa. O restante talvez eu bote um terceiro capítulo dessa mesma história. Tá bem? Bem, dê o seu like, se eu gostei ou não gostei, críticas, sugestões, comentários. Divulgue isso com quem você quiser e inscreva-se no meu canal.
tá certo? Eu sempre vou ter alguma coisa muito interessante para contar para vocês.